Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os métodos e equipamentos envolvidos numa técnica de bombardeio de artilharia muito letal. Refiro-me a atingir um mesmo alvo múltiplas vezes e ao mesmo tempo. Se você quer apoiar mais diretamente o canal e ainda participar do grupo oficial exclusivo do Telegram, é só clicar aqui no botão Seja Membro. Vejo vocês por lá. A artilharia é provavelmente uma das armas que mais evoluiu ao longo do século XX. O seu uso massificado começou no século XIV, às mãos dos chineses da dinastia Ming, espalhando-se pela Ásia e pela Europa através dos mongóis, mudando o rumo da guerra a partir dos séculos XV e XVI, quando o poder da artilharia tornou obsoleto os grandes castelos. Mas entre os séculos XVI e XIX, apesar de avanços importantes na metalurgia e fundição, a artilharia não teve grandes avanços. Com isso mudando drasticamente no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial que se desenrolou entre 1914 e 1918, uma guerra que representou um autêntico ponto de viragem na história da artilharia. Apenas 40 anos antes, durante a Guerra Franco-Prussiana, a artilharia empregada no campo de batalha não era muito diferente daquela empregada por Napoleão Bonaparte no início do século XIX, quando avançou imparável pela Europa. Mas em 1914, motivados principalmente pela Guerra das Trincheiras, com soldados profundamente entrincheirados em posições estáticas, a artilharia foi obrigada a evoluir em muitos aspectos, principalmente no quesito cadência de tiro e poder de fogo, passando a ser capaz de realizar muitos disparos de projéteis com cada vez maior carga explosiva e em rápida sequência por períodos relativamente longos de tempo. A barragem de artilharia, já muito bem conhecida há vários séculos, ganhou um novo significado durante a Primeira Guerra Mundial, com os exércitos chegando a lançar sobre pequenos setores da linha da frente milhares de projéteis no espaço de poucas horas. Na Segunda Guerra Mundial, a artilharia evoluiu ainda mais, surgindo novos conceitos como a artilharia autopropulsada, unindo a mobilidade e o poder de fogo da artilharia tradicional. Mas se durante praticamente toda a sua história, a artilharia foi vista como uma arma com pouquíssima precisão, destinada a fazer chover sobre uma área relativamente ampla grande quantidade de projéteis explosivos, no final do século XX e principalmente a partir do início do século XXI, isso começou a mudar com o nascimento de projéteis de artilharia de elevada precisão, como o M982 Excalibur de 155 mm guiado a GPS, capaz de atingir alvos a até 40 km de distância com uma precisão de até 5 metros, com uma versão especial ampliando esse alcance para os quase 60 km, com a consequente redução da precisão para 20 metros. Mesmo assim, uma precisão impressionante para uma peça de artilharia. Uma versão mais recente do Excalibur, a N5, pode vir equipada até mesmo com um radar e com uma cabeça de busca a laser, sendo assim capaz de atingir alvos táticos, designados por meio de lasers emitidos por soldados ou aeronaves no terreno. Quase como um autêntico míssil de cruzeiro em termos de precisão, só que mais barato e capaz de ser disparado a partir de qualquer obuseiro de 155 mm. Com a questão da precisão começando a ser resolvida, um conceito antigo começou a ganhar ainda mais força. Refiro-me ao MRSI, sigla em inglês para impactos simultâneos de múltiplos projéteis. Além de não ter muita precisão, a artilharia também não tem uma cadência de tiro muito elevada, o que significa que após o impacto dos primeiros projéteis, o inimigo terá tempo para se esconder ou se afastar da área atacada. E por isso, as unidades de artilharia desenvolveram uma técnica que permite que múltiplos impactos atinjam um mesmo alvo ao mesmo tempo, bastando variar o ângulo do disparo e a quantidade de propelente. Portanto, sabendo-se que num determinado ângulo e com uma certa quantidade de propelente, um projétil leva um determinado tempo para atingir um alvo a uma certa distância,
E sabendo-se que algumas peças de artilharia podem disparar de 4 a até 6 projéteis em muito rápida sequência, basta ir variando o ângulo de disparo e a quantidade de propelente em cada projétil para que de 4 a 6 projéteis atinjam o mesmo alvo ao mesmo tempo. Antes da era da precisão de GPS e de sistemas eletrônicos de tiro, essa técnica já era muito letal. Mas agora, com projéteis como Excalibur, obuseiros como o PZH-2000 alemão são capazes de disparar até 8 projéteis programados para impactarem ao mesmo tempo, e todos sobre um mesmo alvo com uma precisão de 5 metros a distâncias de até 40 quilômetros. 8 projéteis de quase 50 quilos cada, impactando ao mesmo tempo contra um mesmo alvo, que pode ser uma ponte, um quartel-general ou até mesmo um veículo de grandes dimensões, tem um efeito autenticamente devastador, e tudo isso por uma fração do preço de um míssil de cruzeiro. Todas as semanas encontrarão novidades incríveis na loja: camisetas, polos, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.